Oi, pessoal, amigos virtuais. Faz horas que a gente não se fala, né? Então, mas agora eu estava aqui estudando uns temas, né? E, como sempre, político, né? Política e religião, né? Eu gosto de fazer essas análises, pessoal, pelo seguinte, porque são coisas que estão na nossa vida, quer queiramos nós ou não, né? A religião sempre é uma opção, né? Ela é uma opção. Nós sempre fazemos uma opção. Alguns são evangélicos, outros católicos, outros muçulmanos, outros são dessa área mais da que os japoneses, né, utilizam. Tem aqueles que são anti-religião, né? Agora mesmo eu estava assistindo um vídeo do Kifori. E ele tinha um quadrinho lá atrás dele dizendo assim: Deus gosta dos ateus. Eu achei interessante, né? É, se Deus gosta, se o ateu é ateu, mas ele confia em Deus, ele sabe que existe Deus, ele acredita em Deus, tal. Então tá valendo do mesmo jeito, né? Então é bom do mesmo jeito, né? Essa leiturinha rápida que nós vamos fazer aqui, ela vai falar sobre um capítulo 5 lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que eu gosto de falar segundo o Espiritismo? Por quê? Porque Allan Kardec era cientista, era filósofo, falava 5 línguas, era professor e ele instituiu, né, ou codificou, né, na verdade, uma doutrina advindo dos espíritos que a gente chama de consoladores. Por quê? Porque eles são os espíritos que estiveram vivenciando o espiritismo ao longo de todos esses séculos que nós compreendemos o cristianismo. O cristianismo. Eles estão com Jesus trabalhando em nome dos evangelhos desde o princípio, né? Desde que Jesus estava aqui conosco e passou todos os ensinamentos. Então, são espíritos que eles vêm reencarnando em posições altamente significativa na Igreja Católica ou em outros movimentos religiosos, tá? Porque Deus não tem religião. Quem faz a religião é o homem, certo? Então, é por isso que eu gosto de citar Kardec, por causa dessa diferença que tem com as outras religiões, ou seja, não é uma fé cega, entendeu? Não é porque eu ouvi alguém falar. Eu sei porque eu estudei, porque eu estudo, porque eu vivencio, porque eu pratico. Compreende? Então é muito diferente de qualquer outra religião. E outra coisa, nós não convidamos ninguém a ser espíritas. Por quê? Porque para você ser espírita ou você ser verdadeiramente cristão, você precisa estudar. Então, se você não tem ânimo nenhum para estudar, então é melhor você não ir para o espiritismo, porque o espiritismo só funciona se você estudar. Senão não funciona, entendeu? Então, nesse capítulo 5, lá no item 24, está escrito assim: para julgarmos de qualquer coisa, lembra que Jesus disse, né? Não julgueis, né? Mas podemos julgar muitas coisas desde que nós tenhamos conhecimento da causa da qual nós estamos falando, né? Precisamos ver-lhe as consequências, né? Vamos ver aqui que ele vai continuar dizendo. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para além desta vida, veja bem, a doutrina espírita, ela nunca pensa no presente. Quer dizer, ela pensa no presente porque o presente é muito importante, porque é ele que constrói o porvir, né? Mas por que ela fala sempre no porvir? Por quê? Está dizendo assim, além dessa vida, porque a nossa próxima encarnação, se tivermos a oportunidade de vir para este planeta que está sendo mudado, né? Nós já gravamos um vídeo lá a respeito disso, para que nós voltemos para este planeta que será transformado em planeta de regeneração, ou seja, vai melhorar muito os ares por aqui, né?
nós precisamos começar a trabalhar hoje para termos esse benefício. Compreendem a diferença de uma fé cega para uma fé raciocinada, que é o que Allan Kardec ensina, né? Que, digamos assim, nós precisamos ter consciência do nosso hoje. O que nós estamos construindo? O que nós queremos para o nosso futuro? Então, é mais ou menos isso aqui que ele diz, né? Porque é lá que as consequências se fazem sentir. Então, quando as pessoas pensam que ela está sofrendo porque é uma injustiça, às vezes não. Às vezes ela está sofrendo por uma inconsequência de um ato dela nesta vida que ela está vivendo ainda hoje, e ela pode estar sofrendo consequências de vidas lá do passado. Alguma coisa que ela cometeu, que ela transgrediu lá no passado. Porque, veja bem, enquanto nós somos ignorantes, nós transgredimos muito. E às vezes até quando nós já sabemos. Por quê? Porque nós não conhecemos toda a lei divina. Nós não sabemos tudo o que é imoral para Deus, né? Nós não conhecemos tudo. Então, então as consequências na próxima encarnação pode ser muito, muito pior do que a desta, certo? Porque nós estaríamos mais lúcidos, mais conscientes, com mais conhecimento, porque não há a vida não retrograda, ela vai estar sempre evoluindo, evoluindo, então nós podemos vir numa outra encarnação muito, muito evoluídos, psicologicamente, digamos assim, intelectualmente, mas moralmente não. Então, nós podemos vir com uma sequela desse erro de hoje, compreendem? Que vai fazer com que nós consigamos as coisas com muito mais dificuldade. Então, ele diz assim, ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encerra a sua compensação na vida futura. Então, vocês compreendam bem. Aqui na Terra, nós acreditamos que felicidade é dinheiro, é poder, tudo aquilo que pode fazer as pessoas estarem felizes, né? Um amor de conto de fadas. Todas essas coisas, as pessoas acham que é felicidade aqui na Terra, né? Mas, na visão da espiritualidade, não é essa, a felicidade não é isso, certo? Na canhada vistas humanas é isso, mas e todas essas coisas elas vão cessar com a vida corporal, mas ela pode ser recompensada pela vida futura. Desce daí. Eita, mas eu tenho uma gata que ao começar a falar, ela começa a dar show. E aí ela faz o quê? Ela faz aquelas coisas que ela não pode fazer, derrubar coisas no chão, né? Principalmente coisas que ela não pode derrubar. Tá, voltemos aqui então, né? E encontra a sua compensação na vida futura. Então, se você fizer coisas boas nessa encarnação, na vida futura, você vai ser recompensado por essas coisas boas que você fez agora e vai poder ser muito mais feliz na próxima do que nessa agora, entendeu? Então, ele diz assim, vou revelar-vos a infelicidade sobre uma nova forma, sobre a forma de quem é espírito e vê várias possibilidades de vidas futuras e pregressas, né? Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas. Não é isso que as pessoas fazem? Por que nós citamos sempre a política? Porque não é isso que a política faz? Ela faz tudo para ter o poder, faz tudo para ter os benefícios de muito dinheiro, até roubar, né? Roubam, desviam, transgridem, aprontam tudo aquilo que não pode, né? Que não tem jeito, né? E aí, então, vossas almas iludidas. Por quê? Porém, as pessoas que transgridem no ponto do que nós estamos vendo aí, na política atual, essas criaturas da direita, né? Eu tô falando da extrema direita, tá, gente? Não vamos confundir com a direita, porque tem muita gente boa na direita, né? Tem muita gente boa na direita. Nossa, eu aplaudo sempre a fala do Julian, do pastor Henrique, do pastor Otton de Paula. Eu aplaudo muito eles. Por quê? Porque eles são de direita. Porém, o Julian diz que nas circunstâncias que nós estamos vivendo politicamente, ele vai votar no Lula.
Isso é que é política, entendeu? Se fosse o contrário, se o Lula fosse da direita, né? E toda essa ladroagem estivesse acontecendo na esquerda, eu votaria na direita, compreende? Porque não tem partido não quer dizer nada. Partido não quer dizer nada. É a pessoa que nós vamos colocar lá na presidência da República, é que nós precisamos pensar. Meu Deus do céu, se nós colocarmos uma pessoa lá que vai institucionalizar a rachadinha, como foi a vida inteira, porque eu tô falando porque eu sei, na década de 70, 80, que eu vim para Campo Grande, que eu vim morar aqui, esse esquema de rachadinha aqui na Assembleia era assim, ó, para todo mundo, compreende? Era um absurdo, absurdo, absurdo que corria isso aqui. Esse esquema já existia aqui. Então, imagina, a vida inteira essas pessoas tirando dinheiro do Estado, do município, do governo federal, entende? É muito desvio, gente. Nosso país é muito rico, mas é tudo desviado, infelizmente. Aí, então, ele diz assim: a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vagitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento e que atordoam o homem com relação ao seu futuro. As pessoas se perdem nessas coisas da terra, entendeu? Se perdem nos vícios, alcoolismo, droga, sexo, essas vaidades, por exemplo, essas pessoas que vão galgar montanhas imensas no gelo e aí de repente despencam de lá e perde a vida. Então, são coisas assim que você olha assim e fala assim, mas criatura, o que você foi fazer lá? Por quê? Pra quê? Devia ser o dia dele desencarnar, né? E tinha que ser daquele jeito. Bom, enfim, né? Não vamos julgar, né? Tá pedindo aqui pra a gente não julgar. Mas existem muitas coisas que a gente fica pensando, né? A gente pensa, para e fica pensando, né? Que nem, por exemplo, uma pessoa roubar o município, sabendo que é o município que tem que pagar a escola, pagar professor. Por que nós ganhamos tão mal, nós que somos professores, ganhamos tão mal? Porque o dinheiro que é tirado faz falta para você melhorar a vida de qualquer ser humano dentro do município. E somos nós que sustentamos o município. Somos nós que levamos o município nas costas. Porque quantos mil funcionários um município tem? Quantos mil funcionários um estado tem? Ele funcionaria sozinho? Jamais. O município funcionaria sozinho? Jamais. Porém, só quem está lá na gestão é que se dá bem. Quem está aqui embaixo segurando tudo não consegue nada. E outra coisa, digamos assim, nós votamos para vereador, votamos para deputado federal, para deputado estadual, para Senado. E cadê as coisas que a gente precisa que seja votada? Por exemplo, essas coisas que eu estou falando aqui. Quando eles colocam uma lei lá que pode nos favorecer, aí de madrugada eles colocam um jabuti lá, né? E aí a gente continua na mesma situação. Então, gente, era isso para hoje, tá? Não vamos julgar, mas não é porque nós não podemos julgar que nós não podemos falar do que está errado. É obrigação nossa falar do que está errado. Eu já estou recebendo muitas críticas de família, das pessoas do movimento espírita, estou sendo discriminada, né? E isso que vocês virem que meus vídeos nem são tão olhados assim, né? Mas mesmo assim, já tem gente fazendo campanha, né? Tipo assim, porque nas religiões, eu estou falando isso porque em todas as religiões é a mesma coisa. Você começa a mostrar que existem coisas erradas, dentro, fora, não importa onde, se você começa a mostrar erros na vida cotidiana de todas as pessoas, você passa a ser inimiga do povo, você passa a ser inimiga daquele povo que defende que todo mundo ande que nem carneirinho, assim, um atrás da outra, assim, sabe? Que tem até a Andrea lá no site dela, ela chama de gado, esse povo que anda assim, sabe?
Só faz aquilo que o chefe manda. Não importa se esse chefe é religioso, se ele é político, é sempre o que ele manda, tá? Mas eu quero que vocês pensem nessas coisas, tá, gente? O que a gente vive hoje é o que a gente vai viver na próxima encarnação. O que nós fazemos hoje vai pesar na próxima encarnação. Vocês falam que eu falo aqui só porque eu quero estar aqui gravando para vocês. Não, eu falo aqui porque eu tenho consciência de que em outras vidas eu era política. E eu sempre, nas encarnações que eu tive a oportunidade de ver o que eu era, eu sempre fui muito rica. E aí, então, segundo uma das coisas que eu vi, eu era muito arrogante, eu era muito orgulhosa, eu desprezava muito os pobres, eu, eu era uma pessoa que eu pisava nos outros. Então, por isso que nessa vida eu estou capengando, né? E aí, então, o que que eu posso fazer para amenizar esse crime cometido lá no passado? Eu sou professora, né? Quando eu passei no concurso, eu falei assim, bom, eu vou pagar todos os meus pecados. Mas Deus me deu um ouvido muito sensível, né? Porque eu sou musicista, professora de música. E aí, então, esse ouvido sensível demais, porque o autismo, a neurodivergência, ela dá essas habilidades fora do normal, né? E aí, então, eu tenho essa sensibilidade auditiva e eu fui readaptada. E aí, num outro momento, eu vou falar disso para vocês também, porque o preconceito é tão grande, gente, é tão grande, que você sofre como professora, porque o preconceito em relação à sua profissão, que é diferente, porque minha profissão é diferente, né? Não é ensinar a E, I, O, U, é ensinar a ler partitura. Ninguém está interessado nisso, né? Isso é uma coisa assim que ninguém procura nem saber o que que é. Te julgam, te jogam pedra, e aí você vai adoecendo, porque você estudou a vida inteira para aquilo, passa num concurso, e aí você entra numa rede que ninguém sabe o que que você está fazendo lá. E aí te espezinham, te menosprezam, te jogam pedra, e você começa a adoecer. E a minha sorte é que quando eu estava no fundo do poço, né, eu encontrei uma criatura, um psiquiatra, que falou assim, não, dona Lúcia, vamos resolver esse problema aí. O problema da senhora não é incompetência, não, porque eu questionava para ele assim, doutor, o que que eu estou fazendo aqui, doutor? Eu não consigo fazer nada que presta, todo mundo me julga, todo mundo me culpa, todo mundo me joga pedra, eu não sirvo para nada, né? Aí, porque é assim mesmo, gente, todo lugar que eu vou, eu acabo sendo botada para escanteio, as pessoas parecem que não suportam o meu conhecimento, a minha capacidade de liderança, principalmente. Isso que eu não gosto disso, gente, eu não gosto, eu não quero ser líder de nada, sabe? E aí, então, que se eu quisesse, eu estava fazendo alguma coisa nesse sentido, eu não quero ser líder de nada. Então, qualquer hora dessa a gente fala sobre isso daqui. Mas, por enquanto, eu quero que vocês apenas pensem que nós não podemos separar religião, vida comum, política, economia, né? E essas outras coisas todas que a gente paga um preço muito... Nós pagamos um preço muito alto para viver, gente. Não é justo. Vamos pensar nisso, porque nós temos que voltar a 2 meses daqui. Daqui a uns 2 meses nós vamos ter que voltar. Então é por isso que eu tenho falado para vocês aqui. Eu tenho pavor de pensar que essa extrema direita que nós tivemos aqui na época da pandemia, tem pavor de pensar que ela pode voltar outra vez. Tem pavor de pensar. E você sabe que a gente pode fazer isso, né? A partir do momento que o Trump, né? Eu não sei por que eu falo Trump, né? Escreve Trump, mas lê-se Trump, né? Ele resolve jogar uma bomba aqui, que nem ele fez na Venezuela matar todo o nosso primeiro escalão. O que acontece para dar um golpe? Para os que estão de fora dar um golpe? Não acontece nada, né? É uma possibilidade remota, gente.
Mas no desespero, essas pessoas são tão desonestas, que elas podem fazer isso, por que não? Não estão indo lá toda hora instigar o homem a nos odiar? Então, essas coisas nós precisamos pensar. É responsabilidade de todos nós se o Brasil não der certo. Certo? Porque pelo menos com Lula lá, o Lula tem uma equipe imensa, imensa, porque ele valoriza cada profissional de cada área. Vocês podem ver que ele não fica discutindo muito essas coisas de o que a extrema-direita está fazendo, quem está fazendo o quê. Ele não discute muito essas coisas, ele vai discutindo os projetos que ele tem para o futuro, aquilo que ele já conseguiu fazer, ele vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando. Por quê? Porque é necessário falar em projetos de nacionalidade, projeto de Brasil. É disso que nós precisamos falar. E não ficar apontando o defeito do outro, que nem os outros lá que ficam querendo destruir o Brasil por meio de uma ditadura e outras coisas nesse sentido. Vender as nossas terras, dar nossas terras. Fazer todas as nossas estatais, as nossas hierarquias, aliás, desculpa, as nossas estatais e as nossas instituições de Estado e de município, tornar todas empresas. Por quê? Empresas pagam o que ela quer, né? Pagam o que ela quer. Então vamos pensar, pessoal, vamos amadurecer, vamos olhar as coisas de frente, vamos ser objetivos, não vamos nos deixar levar por conversa, por partido. Vamos ser que nem o Julian, que nem o Otto de Paula, que nem o pastor Henrique, vamos ser que nem eles. Eles estão sendo honestos com eles mesmos e com a pátria deles. Estão vendo que a extrema-direita não está boa? Então vai para o centro, vai para a esquerda. Nós não somos gados, não. Nós não somos gados, nem carneirinho que tem que ir tudo numa filinha para o mesmo lugar. Não, não precisamos ser. Vamos continuar pensando nessas coisas.